Olá, moçada! Então, sejam bem-vindos a mais essa aula de Química. E essa aula é legal. Por quê? Porque nós vamos falar de emissões radioativas, radioatividade. Nós vamos falar dos tipos de partículas e do tempo de meia-vida dos elementos radioativos. Já adianta, não precisa fazer suspense. São 3 partículas só radioativas que eu quero que você saiba. A partícula alfa, a partícula beta e a partícula gama. Que isso? Olha a aula que você vai saber. E o tempo de meia-vida dos elementos radioativos, que nada mais é do que o tempo necessário para que um elemento radioativo se desintegre, porque fica emitindo radiação, então vai se desintegrando, o núcleo de uma certa quantidade de átomos do elemento vai se desfazendo e se transformando em outro elemento, e o tempo de meia-vida é justamente o tempo necessário para que metade desse metal, esse material radioativo, sofra um caimento radioativo. Então vai sobrar só metade, ok? Mas olha no slide que está mais claro do que essa teoria que eu estou falando agora. Vamos lá, moçada? Pessoal, vamos para a segunda parte, então, da aula de radioatividade ou química nuclear, falando das partículas ou emissões radioativas. Já vimos que radioatividade é uma reação química, é uma reação onde envolve mudança no número de partículas do núcleo, diferente das reações químicas convencionais, que envolve reorganização dos átomos e mudança nos elétrons. As reações nucleares envolvem a mudança nas partículas do núcleo. E o metal radioativo, moçada, o material radioativo, ele pode emitir vários tipos de radiação, dos quais nós vamos citar 3 deles que são os mais importantes e é o que mais cai no Enem no vestibular. Também é importante dizer que nem toda emissão radioativa é perigosa para nós. É emissão radioativa se, por definição, está sendo emitida por um átomo, mas não necessariamente pode nos causar um dano, ou pode. Os 3 tipos de partícula que vocês vão ter que saber é alfa, beta, gama. Cada uma dessas partículas é uma determinada massa e uma carga. A partícula alfa, ela tem massa 4 e carga 2, uma partícula pesada. A partícula beta não tem massa nenhuma, massa 0 e carga -1. E a partícula gama não tem massa nem carga, massa 0, carga 0. Moçada, isso mostra como que essas partículas elas podem causar de risco para a gente ou não, e o comportamento delas. A partícula alfa ela é idêntica a um átomo de hélio. O átomo de hélio tem massa 4 e carga 2. Ela é uma partícula pesada, em geral ela não é perigosa para a gente. E ela possui pequeno de transpassar anteparos, um pequeno poder de transpassar anteparos, ou seja, geralmente ela bate alguma superfície e ela não consegue passar. Já a partícula beta, ela é idêntica a um elétron, porque o elétron tem massa praticamente 0, desprezível, e carga -1, é uma carga negativa. E tem um poder intermediário de transpassar anteparos. E a radiação ou partícula gama possui um alto poder de transpassar anteparos. Ela é uma onda eletromagnética e essa, gente, é a mais perigosa. É o que a gente tem que tomar mais cuidado se for o caso de trabalhar com material radioativo. Partícula gama é extremamente perigosa, não é uma partícula, mas é idêntica a uma onda eletromagnética. Então, gente, partícula alfa, massa 4, carga 2, idêntico a um átomo de hélio, porque o hélio também tem massa 4 e carga 2. Partícula beta, massa 0, carga -1, idêntico a um elétron. E partícula gama, massa 0 e carga 0, idêntico a uma radiação eletromagnética. Gente, essas massas e essas cargas vocês têm que saber, tudo bem? Então, a partícula ou a radiação alfa não consegue transpassar nenhuma folha de papel. Já a beta, que é um elétron, transpassa a folha de papel, mas não consegue transpassar um pedaço de madeira, ainda que não muito espesso. Já a radiação gama, ela transpassa o papel, ela transpassa a madeira, mas ela só para em uma parede de concreto ou de chumbo, que seja
razoavelmente espessa consegue barrar a radiação gama. Moçada, vou dar um exemplo de um exercício que nós vamos ter que descobrir qual partícula radioativa um metal está emitindo. Então, imagina um átomo de urânio, está aí a massa e a carga dele, número de prótons, emite uma partícula X, que eu não sei quem que é, e se transforma em um átomo de tório, com a massa 231, carga, o número de prótons 90. Moçada, para a gente descobrir essa partícula, nós vamos ter que ver a massa e a carga dela. Olha que é simples. A massa do urânio é 235, ok? A do tório, que está no produto, é 231. Quanto que está faltando para 235, que era a massa inicial? 4, certo? 4 unidades. E a carga do urânio era 92. Bom, a do tório no produto é 90. Quanto que falta para 92? 2, né? Então, essa partícula X tem massa 4 e carga 2. Ora, massa 4 e carga 2 é uma partícula alfa. Aqui eu fiz a conta, gente, fazendo todo o cálculo algébrico, mas é simples, é usar o raciocínio que eu mostrei para vocês. A massa dessa partícula é 4, a carga é 2. Massa 4, carga 2 é uma partícula alfa. E o último tópico dessa aula, curta, né, gente, já está acabando, é o tempo de meia-vida de um elemento radioativo. Tempo de meia-vida, que a gente simboliza por T, com meio subscrito, é o tempo necessário para que o elemento radioativo se desintegre ou decaia para metade da sua massa inicial. Então, gente, olha só. Por exemplo, o tempo de meia-vida, ou seja, o T meio do polônio, é de 3 minutos. O que isso significa? Que a cada 3 minutos, metade da massa de polônio ele se transforma em um outro elemento que não é radioativo, que não é perigoso. Ou seja, a massa do polônio mesmo diminui metade, sobra só metade. Então, olha só, imagina que inicialmente eu tenha 100 gramas de polônio. No tempo zero, transcorrido 3 minutos, eu vou ter metade de polônio, 50 gramas. E a outra metade, professor? Se transformou num outro metal que, em geral, não é radioativo, que não é perigoso. Após mais 3 minutos, eu tenho metade só da massa de polônio, ou seja, 25. Depois de mais 3 minutos, 12,5 e assim por diante. Moçada, o tório, aqui num outro exemplo, tem tempo de meia-vida de 24 dias. Então, se eu tenho uma amostra inicial de 200 gramas de tório, olha só, no tempo zero são 200 gramas. Passou 24 dias, 100 gramas. Mais 24 dias, tenho 50 gramas. Mais 24 dias, 25 gramas. E assim por diante, moçada. Bom, o problema é que alguns elementos radioativos têm um tempo de meia-vida muito grande. Existe uma regra que diz que um metal, uma certa quantidade, uma amostra de um metal, deixa de ser perigoso após transcorridos 10 tempos de meia-vida. Então, gente, alguns metais alcançam isso relativamente rapidamente. Por exemplo, essa tabela mostra o tempo de meia-vida de alguns radioisótopos, ou seja, alguns elementos radioativos. O radônio tem o tempo de meia-vida de 55 segundos. Então, para transcorrer 10 tempos de meia-vida, 550 segundos. Não é tanto tempo assim. O polônio tem o tempo de meia-vida de 3 minutos. Então, 10 tempos de meia-vida, 30 minutos, meia hora, também não é tanto assim. Mas alguns, moçada, já começa a ter tempo de meia-vida alto. Por exemplo, tecnésio, 20 horas. Mesmo assim, 200 horas, também não é um tempo tão absurdo. Mas, olha só, o urânio, por exemplo, que é usado como combustível de usinas nucleares, por exemplo. Olha o tempo de meia-vida, moçada. 4,5 bilhões de anos. Ou seja, um acidente que espalha urânio não tem como esse metal praticamente vai ficar para sempre, quase, né, gente? Porque 4,5 bilhões de anos, ele vai ficar para sempre ali emitindo radiação e causando prejuízos no ambiente que ele estiver. Existe uma fórmula para cálculo do tempo de meia-vida. É necessário, professor? Não,
porque a gente consegue resolver da forma que eu mostrei para você os exercícios. Falando, né, se eu tenho 100 gramas, decorreu o tempo de meia-vida, sobra 50. Decorreu o tempo de meia-vida, 25 e assim por diante. Mas existe essa fórmula, que é M, que é a massa após o decaimento radioativo, ou seja, a massa final, é igual a M0, que é a massa inicial, dividido por 2 elevado a x, sendo que x é um número de meia-vidas, não é o tempo de meia-vida, gente, é o número de meia-vidas. Por exemplo, se eu tenho um tempo de meia-vida de 2 horas e transcorreu 10 horas, então quantas meia-vidas se passaram? 5 meia-vidas, né? 2 horas tempo de meia-vida, 5 transcorreu 10 horas, 5 meia-vidas, ok? Então é isso, moçada. É, gente, que aula radioativa, hein? Mas já acabou, uma aula curta, tá bom? Treina, isso cai bastante no Enem no vestibular. Eles gostam disso, é uma teoria curta. Então vale a pena você olhar isso com carinho. E aí, tendo dúvidas, vocês entrem em contato. Obrigado, gente. Fui, até a próxima.